Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área novamente, tá? Hoje, 3 de agosto de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparado para as atividades de hoje? Vai! Na aula de hoje, turma, vamos fazer um apanhado geral de tudo o que foi abordado ao longo dessa unidade, tá? Espero que vocês consigam compreender cada situação e qualquer dúvida, como você já sabe, é só procurar o professor, tá certo? Então, a gente já vai passar direto para a explicação e a revisão dos assuntos da terceira unidade. Revisando os assuntos estudados dessa terceira unidade, turma, que foi bioquímica, biomoléculas, drogas, agroquímica e radioatividade, beleza? Espero que vocês consigam compreender a presença da química nesses elementos e também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Bioquímica, turma. A bioquímica é a parte da biologia responsável pelo estudo das estruturas da organização e das transformações moleculares que ocorrem nas células. Até aí tudo bem. Essas transformações configuram o que chamamos de metabolismo, que nada mais é do que as reações extremamente coordenadas que são fundamentais para garantir a sobrevivência, o crescimento e a reprodução dos organismos vivos, tá? Essa é a parte da biologia que está presente na química. E aí vem aquela questão, professor, onde é que entra a química nisso? A química entra na composição. Turma, veja bem, nosso corpo ele é composto por elementos da tabela periódica, como a gente pode ver aqui ao lado. Os principais são o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e moléculas complexas, né, que são outras mais complexas. Ou seja, tem esses daí que são os que são mais encontrados no nosso corpo, também chamado de Chomsky. Lembra que a gente fez uma atividade voltada para isso? Pois então, bioquímica é a mistura disso, é a realização das mudanças metabólicas que ocorrem no nosso organismo associadas aos elementos químicos que as compõem, tá bom, turma? Vem também as biomoléculas. Professor, o que é isso? As biomoléculas são compostos químicos das células de todos os seres vivos. São, em geral, moléculas orgânicas compostas principalmente de carbono, além de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As principais biomoléculas do nosso corpo são as proteínas, os lipídios, glicídios ou carboidratos e ácidos nucleicos e nucleotídeos. Ou seja, são elementos fundamentais para a nossa vitalidade, né? Que isso a gente consegue como, professor? Através de uma alimentação equilibrada, balanceada, entendeu? Rica em todos esses nutrientes, tá? Exposição ao sol também no tempo certo, atividade física, muita água, respiração, atividade cardíaca sempre estando em dias. Então essa é a parte biológica, tá? Da parte química vem as composições químicas presentes nessas biomoléculas que são de extrema importância para a manutenção do nosso corpo. Nós temos aí as proteínas, que são compostas por subunidades de aminoácidos, tá? Professor, o que são proteínas? Proteínas basicamente é a carne, o frango, o peixe, esse tipo de alimento, tá? Tem a proteína animal, que são esses daí, e também vem a vegetal, como exemplo a soja, tá ok? Vem os lipídios também, que são compostos por subunidades de ácidos gráficos e gliceróis. Desculpa aí, turma, tá certo? Os lipídios é o que? São basicamente as gorduras, tá bom, turma? A gordura boa, tá? Como o ômega 3,
que está presente principalmente na carne do peixe, tá? Então, os lipídios são as gorduras boas que faz bem para o nosso organismo, as gorduras necessárias. Infelizmente, tem também as não tão boas, ao qual gera o colesterol, não é? E aí vem também os glicídios ou carboidratos, que são compostos por subunidades de monossacarídeos. Desculpa aí, turma, o professor hoje está ruim em português, tá? Então isso basicamente é o que? Está presente na farinha de trigo ou nos seus derivados, como exemplo, bolo, pão, torta, enfim. E também no arroz, tá, turma? E os glicídios vêm relacionados à glicemia, ao açúcar no sangue. O carboidrato ele tem essa função também de aumentar consideravelmente o açúcar no nosso sangue, tá? Por fim, vem os ácidos nucleicos ou nucleotídeos, que são compostos por subunidades de monossacarídeos, penteoses, ácidos fosfóricos e bases nitrogenadas. Vem também a questão das drogas. Drogas é a denominação dada a qualquer substância que, quando utilizada, causa alterações na estrutura e funções do organismo, não é? Temos as drogas legal ou lícita e as ilegal, que são as ilícitas. As drogas legais, professor, o que é isso? Drogas legais são aqueles tipos de medicação, são aquele tipo de substâncias e que é utilizado para provocar alguma reação, como exemplo, analgésico, que é para aliviar a dor, e tantos outros. Porém, essas drogas são consideradas legais, pois é vendida em farmácia e é utilizado na medicina. As ilegais são aquelas em que é considerado como um alto teor de risco, né, para a saúde da pessoa, mesmo em pequena quantidade. Entendeu, turma? Então nós temos aí como exemplo a maconha, a LSD, a cocaína, a nicotina, o próprio álcool, que às vezes a gente acha que não é droga, mas é, porque isso leva a um vício, né? Até o próprio remédio, que é uma droga lícita, permitida, ela provoca o vício. Tem pessoa que qualquer dorzinha que sente, ou é Dorflex ou é dipirona. Chega um momento em que esses remédios acabam nem fazendo mais efeito, tá? Isso é verídico, isso é verdade, tá bom, turma? E no caso das drogas ilícitas, que são essas daí que a gente mencionou, elas trazem reações desagradáveis, tá? Pela questão da sua composição química e que altera drasticamente o funcionamento do nosso organismo. Trouxe aqui 2 exemplos básicos para a gente analisar a composição de 2 drogas. A primeira é a cocaína, que é uma droga alcaloide, estimulante com alto poder de causar dependência, ou seja, a pessoa que consome esse tipo de droga, ela tem uma facilidade maior de se tornar dependente. Seu uso continuado pode levar a dependência, hipertensão arterial, né, pressão alta, digamos assim, e distúrbios psiquiátricos, ou seja, alucinações, ver coisas que não existem, imaginar suposições, ficar alterado, agressivo, entendeu, turma? É uma das reações do viciado, da pessoa que utiliza esse tipo de droga, tá? A fórmula molecular da cocaína é basicamente o CHC17H21NO4, ou seja, uma molécula de cocaína possui 17 átomos de carbono, 21 átomos de hidrogênio, 1 átomo de nitrogênio e 4 átomos de oxigênio, tá? E sua massa molar, o mol, 303,353. Temos também a nicotina. O que é a nicotina? O cigarro, turma. Cigarro que a gente encontra nos mercados e tudo mais. Ele é produzido na queima do cigarro e é a principal causadora da dependência que o fumante apresenta. Isso ocorre porque, ao se tragar o cigarro, a nicotina chega em cerca de 9 segundos ao cérebro e atua sobre o sistema nervoso central, causando uma sensação de bem-estar agradável. No entanto, essa sensação é passageira e quanto mais a pessoa fuma, mais o organismo se adapta à droga e o vício aumenta. Ou seja, ela é considerado, tanto que no Brasil ela é permitido mais com essas
ressalvas, ele sempre coloca lá na embalagem as reações que pode causar o consumo dessa droga, turma. Entendeu? Que no caso é o cigarro, que ele afeta principalmente o sistema nervoso. São sensações que a início a pessoa se sente bem, mas com o tempo se torna dependência. E aí, com alto teor de compostos químicos que muitos colocam, para a pessoa fumante aderir um câncer no pulmão ou outro tipo de doença pulmonar, é extremamente, mas extremamente alta, tá? E outra questão, a narguile também, mesmo que não possua nicotina, mas a fumaça da narguile, pessoal, é muito perigosa. Uma puxada do narguile é equivalente a fumar 100 cigarros, mais ou menos, ou 100 maços, alguma coisa assim. É um teor muito alto, tá? Parece ser inofensivo, mas também causa dependência e causa malefícios para a nossa saúde. A fórmula da nicotina é basicamente o CHN, aliás, C10H14N2, bem parecido com a cocaína, mas há uma diferença imensa, pois não há oxigênio na nicotina, diferente da cocaína, tá? E a quantidade de átomos também é bem menor. Como assim? Na nicotina nós temos 10, numa molécula de nicotina a gente pode encontrar 10 átomos de carbono contra 17 da cocaína, 14 átomos de hidrogênio contra 21 da cocaína, 2 átomos de nitrogênio contra 1 da cocaína e por aí finaliza. E na cocaína ainda vem o oxigênio, tá? A massa molar, ou seja, o mol dessa droga é 162,26. Vem aí a questão da agroquímica. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, pela Lei Federal número 7.802, de 11 de julho de 89, os agroquímicos são definidos como produtos ou agentes de processos físicos, químicos ou biológicos utilizados na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagem e proteção de florestas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Ou seja, são compostos químicos. Tem também alguns agroquímicos que são artificiais, natural, aliás, porém é utilizada com pouca frequência devido à sua eficácia, tá certo, turma? E aí vem aquela questão, né? A lei determina o tipo de agrotóxico que é permitido e a quantidade, porém, infelizmente, nem todo mundo obedece isso, pela questão financeira e dentre outras questões, tá, turma? De certa maneira, o uso o consumo excessivo de alimentos com alto índice de agrotóxico é extremamente ruim para a saúde, porque existe uma composição química muito forte e que pode causar células cancerígenas ou outros tipos de doenças no nosso organismo. Então aqui do lado vem uma imagem explicando mais ou menos assim como funciona a questão dos agroquímicos, tá? Para pragas temos um exemplo, os tipos de praga, temos o inseto e os defensivos as inseticidas. O ácaro, acaricida, o fungo, fungicida, nematóide, nematicida, planta daninha, herbicida. Ou seja, se o seu problema na sua roça for uma questão de inseto, você vai comprar inseticida. Se for um fungo, é um fungicida. E por aí vai. Aí cada tipo desses defensivos possui uma composição química ao qual o uso excessivo ou o uso de maneira inadequada pode prejudicar a saúde de quem aplica, pode prejudicar a saúde do ambiente, da roça, tá? E pode prejudicar a saúde de quem consome. Por isso que tudo deve ser feito com muita orientação e com base nos estudos, tá bom, turma? Uma dose a mais ou a menos pode fazer nenhum efeito ou fazer efeito demais. Tudo deve ser sob medida. Radioatividade, a atividade mais recente que fizemos. A radioatividade, turma, é definida como um fenômeno pelo qual um núcleo instável
emite partículas e ondas para atingir a estabilidade. Ou seja, quando os átomos de alguns elementos químicos que são considerados radioativos, eles se encontram em atrito, eles buscam a instabilidade. E quando ele reage a isso, quando o núcleo desses elementos faz isso, acaba emitindo uma radiação, tá bom? Todos os átomos de um elemento químico que apresenta número atômico maior ou igual a 84 são radioativos, independentemente se esse elemento for natural, encontrado na natureza, ou artificial, também denominados transurânicos, produzidos em laboratório. Resumindo, turma, é considerado um elemento radioativo todo aquele que tem número atômico igual ou superior a 84. Como a gente vê aí, temos o polônio, que é o PO 84, o astato 85, radônio 86, frâncio 87, rádio 88, actínio 89, tório 90, protactínio 91, urânio 92. Tá? Professor, quer dizer que tudo é radioativo? Não. Isso significa que eles podem produzir radiação, porém num nível que não prejudica a vida, entendeu? E isso também se ele estiver em atrito, se ele estiver passando por um processo onde ele precisa de alcançar um nível considerado de instabilidade, ele precisa de ficar instável, tá? Agora vem aquela questão, né? Eu trouxe aqui 8 procedimentos medicinais que utiliza a radiação. Professor, mas veja bem, o senhor falou desse tipo de coisa e tudo mais, explicou como funciona, a gente fez uma atividade onde explica a questão do perigo da radiação para a saúde para a nossa saúde, né? Então, assim, como assim? Veja bem, turma, essa prejudicial é quando o teor é muito superior, tá? É muito alto, como a gente viu na última aula, no vídeo que o pessoal foi lá na cidade de Chernobyl, tá, turma, na Ucrânia. Então, assim, lá o índice de radiação ainda é muito alto. Por quê? Porque por gerar energia, gerar outros elementos extremamente importantes, muitos países utilizam desses elementos radioativos para produzir, gerar energia, outro tipo de coisa. Então, quando acontece um acidente como esse, o índice de radiação é muito alto e acaba danificando o ecossistema, tá? E aquela localidade. Porém, na medicina é utilizada a radioatividade, mas de uma maneira que não é prejudicial para a saúde. Temos aí alguns exemplos. A radiografia convencional, que é o raio-x, mamografia, densitometria óssea, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, medicina nuclear e angiografia. Beleza, turma? Professor, o que são isso? São exemplos de exames para diagnosticar fraturas, possíveis câncer, nódulos, interferência vascular, que é essa questão da angiografia. Beleza, turma? Vocês podem estar pesquisando mais sobre esse tipo de exames. Se alguém já fez esse tipo de exame, principalmente o raio-x, já deve ter observado que o acompanhante não fica com você, o profissional que realiza o exame, ele lhe deixa só e fica escondido atrás de algum canto e aciona a máquina, não é? Eu mesmo, quando eu fui fazer a primeira vez, eu confesso que eu fiquei meio assustado, porque eu vi todo mundo correndo e eu pensei, meu Deus, vai explodir, né? Só que não, é porque assim, a gente precisa, ok, o profissional, ele está ali o tempo todo, exposto a essa radiação o tempo todo. Então ele automaticamente vai estar exposto com uma grande... vai estar exposto à radiação o dia praticamente todo, né, de serviço. E isso pode prejudicar a saúde dele, entendeu? No caso, o paciente é quem precisa estar com o diagnóstico em mão e precisa passar por essas situações. Mas não é prejudicial, não. Tá, turma? Pode ficar sossegados aí. Então, assim, turma, espero que vocês tenham conseguido compreender a relação desses elementos, tá? Todos são compostos químicos, são situações químicas do nosso dia a dia, a qual está presente diariamente. Talvez a gente não imagine, a gente não perceba, a gente não saiba, tá? Mas a química está presente em nosso dia a dia, em nosso cotidiano.
beleza? Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é bem simples, como a gente faz todo final da unidade. O professor faz a revisão dos assuntos e ao final passa o Google Formulário para que vocês possam responder ao questionário, tá? São questões voltadas para os assuntos que eu acabei de revisar, beleza? E que vocês irão responder. Espero que utilizem do conhecimento que vocês aderiram ao longo das aulas, das atividades, tá? Mesmo que da maneira que foi. Eu sei que poderia ser melhor, mas infelizmente o que o professor pôde fazer diante das situações que vêm aparecendo foi isso. De antemão, peço desculpas a todos, tá? Mas vocês sabem que qualquer dúvida estaria à disposição. Na aula de hoje tivemos a oportunidade de revisar tudo que foi estudado ao longo da terceira unidade, né? Mais especificamente sobre bioquímica, sobre a radioatividade, agroquímica, sobre as drogas, beleza, turma? Espero que vocês tenham conseguido compreender a relação desses assuntos com o dia a dia e espero que também tenham adquirido os conhecimentos e que vocês possam levar para a vida, beleza? Em seguida, vocês foram orientados a realizar a atividade no Google Formulário, ao qual eu irei trabalhar algumas questões voltadas para esses assuntos, como a gente sempre fala, certo? Então, assim, avisando também para os adiantadinhos, tá? Que a unidade finaliza no dia 6. Então, aquele que tiver com a atividade atrasada e quiser fazer, me procure no privado, que até dia 6, tudo que for relacionado à terceira unidade, eu estarei aceitando, estarei dialogando com você, certo? Mas para isso eu preciso que você me procure e a gente conversa a respeito, beleza? É pra frente que se anda, como a gente sempre fala, ok? Então é isso, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade, beleza? E qualquer dúvida, estarei inteiro à disposição para vocês, tá certo? Valeu! Zumba, 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 zumba.